Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada do curso de Astronomia Básica, na aula de hoje nós vamos falar sobre a nossa Lua. Muito bem, a nossa Lua, nosso satélite natural. Está aí duas imagens para você, as duas faces da Lua. Pela ordem, a da esquerda é a parte sempre visível para nós e a da direita, muito mais acidentadas, com muito mais crateras, é a parte oculta, aquela que a gente não enxerga nunca, pelo menos por enquanto. Muito bem, nessa aula sobre a nossa Lua, nós vamos destacar o comportamento da Lua e as influências que ela tem sobre a Terra. Lembrando que o movimento da Lua em torno da Terra, e obviamente da Terra em torno do Sol, se você pensar no movimento da Lua em torno da Terra e comparar também o movimento da Lua em torno do Sol, é um movimento extremamente complexo, com uma geometria bem delicada. Nós vamos destacar aí os principais eventos relacionados ao movimento da Lua, como as fases da Lua, como as marés, como os eclipses. E já deixo aqui, nesse início, nessa introdução da aula, que se você levar em consideração todos os movimentos que a Lua faz, que é rotação, translação, ela também tem uma precessão muito lenta, mas tem. Esses movimentos sincronizados vão gerar aqui na Terra uma série de efeitos, que são esses principais que eu citei para vocês. Uma coisa vale destacar, eu vou explicar isso ao longo das aulas, ao longo da aula, na verdade, mas o que acontece é o seguinte, todos esses movimentos síncronos da Lua, eles têm um período. Lembre-se que quando a gente viu lá a definição da esfera celeste, os movimentos da Terra, nós falamos em movimentos de rotação, translação, precessão, nutação. Então, assim, a Lua ela tem também os seus movimentos e nós temos um fato bem interessante. Em geral, esses movimentos síncronos da Lua, com todas as suas geometrias, eles têm um período. E esse período é por volta de 18,6 anos. Ou seja, poderíamos dizer que a cada 18,6 anos, a Lua se posiciona, o plano da órbita dela se posiciona mais ou menos no mesmo lugar. E aí, por exemplo, se você teve um eclipse que começou lá 18,6 anos atrás, lá no Polo Norte, por exemplo, e aí você vai tendo todos os eclipses, e aí o que acontece? 18,6 anos depois, aquele eclipse que aconteceu, ele vai se repetir lá no Polo Norte de novo. Não necessariamente na mesma hora, mas esses movimentos da Lua, eles são síncronos e eles têm um período, como a gente vai ver ao longo da aula. Então vamos à aula para você poder entender isso aí, beleza? Bom, primeiro algumas informações sobre a Lua. A Lua tem um diâmetro de 3.476 km. A massa dela é de 7,35 vezes 10 elevado a 22 kg. A densidade dela é por volta de 3,35 gramas por centímetros cúbicos. O período de translação dela em torno da Terra é de 27,32 dias. Nós temos dois tipos de períodos, né? Falaremos disso daqui a pouco. A rotação dela, há um sincronismo entre rotação e translação. Ela tem sempre a mesma face voltada para a Terra, ou seja, a rotação dela se dá no mesmo tempo de translação. Por isso que a gente vê sempre a mesma face da Lua, né, quando a gente olha para ela, aí, principalmente quando ela é visível na Lua cheia à noite. Ela não tem atmosfera, o céu é sempre escuro durante o dia, não chove, não há ventos e nem nuvens. A temperatura dela oscila entre menos 150 graus Celsius a 120 graus Celsius.
O homem foi na Lua por 6 vezes e 12 astronautas pisaram em seu solo. Há uma previsão aí que em 2024 a gente vai repetir essa experiência, inclusive teremos a primeira mulher pisando no solo da Lua, o que é uma bela notícia. A luz ela leva aproximadamente 1,25 segundos para viajar da Terra até a Lua. Hoje a gente já consegue fazer essa incidência a partir de um laser. Ele reflete em instrumentos que foram colocados na Lua pelos astronautas e volta à Terra. Então hoje isso facilita muito o cálculo de distâncias. A quinta maior lua do Sistema Solar, lembrando que nós vimos lá atrás, né, na aula anterior de luas, Ganímede é a maior lua do Sistema Solar, depois Titã, e a nossa Lua é apenas a quinta Lua do Sistema Solar, em termos de tamanho, beleza? A gravidade na superfície dela, por volta de 1,6 metros por segundo ao quadrado. A velocidade de escape nela é de 2,4 km por segundo. Lembrando que a velocidade de escape é aquela velocidade que você arremessa um corpo verticalmente e ele sobe e sai da influência da gravidade. A velocidade média de translação em torno da Terra é de aproximadamente 3.682 km por hora. Essa é a velocidade de translação da Terra em torno, de translação da Lua em torno da Terra. A Lua é o único satélite natural da Terra. Foi denominada na antiguidade de Luna, antiga cidade de Tucana, na Itália, pelos romanos, e Selene, irmã de Hélio e filha de Hiperion e Teia, pelos gregos. É o astro mais brilhante do céu noturno. A superfície da Lua reflete cerca de 7% da luz solar incidente sobre ela, evidentemente. O intervalo de tempo que a Lua gasta para completar uma volta completa em torno do centro de massa do sistema Terra-Lua, em relação à reversão nas estrelas, é chamado de período sideral. Lá atrás, nas aulas sobre calendários, a gente falou sobre esses períodos. Então, esse é o período sideral. Ele é igual a 27 dias, 7 horas e 43 minutos e 12 segundos solares. Então, o intervalo de tempo entre duas fases iguais, sucessivas, é denominado de período sinódico, ou simplesmente de lunação. Uma lunação dura por volta de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos em relação aos dias solares. E ela é, claro, a base para os calendários lunares. O movimento orbital da Lua é realizado no mesmo sentido dos movimentos orbital e rotacional da Terra, ou seja, a Terra está girando nesse sentido, a Lua gira também nesse sentido. Isso ocorre de leste para oeste. É fácil perceber isso, a Lua sempre nasce cerca de 50 minutos mais tarde, dia após dia, em consequência de seu movimento de oeste para leste. Muito bem, para quem tem curiosidade e observa o céu com frequência, repara esses movimentos da Lua e isso é bem interessante. Recomendo que aquele que gosta de astronomia comece a verificar esse nascer e o pôr da Lua ao longo dos dias para você ver o que vai acontecendo. E vai marcando isso no seu relógio. É bem curioso e interessante. A órbita da Lua não é circular, é elíptica, como qualquer astro em torno de outro. Normalmente é uma trajetória elíptica, às vezes pouca excentricidade ou uma excentricidade maior, de modo que num dos focos da elipse se localiza o centro de massa do sistema Terra-Lua, e que não é o centro da Terra, tá? Você tem que conjugar as duas coisas, Terra e Lua. A Terra tem um globo, a Lua tem um globo menor, então você tem um centro de massa do sistema. Esse centro de massa, ele não fica no centro da Terra. Ele fica dentro da Terra, por volta de 1.600 km a partir da superfície, mas não é no centro da Terra. Distâncias de dimensões do sistema Sol, Terra, Lua, envolvendo agora os três astros. A olho nu, o tamanho angular da Lua é de aproximadamente meio grau. Falamos disso lá na aula de luas. Por pura coincidência, é semelhante ao tamanho angular do Sol. O tamanho angular, para quem esqueceu, é aquele fato de você observar um objeto de repente mais perto, de repente mais distante, e você muda o ângulo visual, né? Que é o diâmetro aparente. Então, repare que o diâmetro aparente da Lua e do Sol é mais ou menos meio grau os dois. O que muda é a distância e também os tamanhos do Sol e da Lua. Por pura coincidência, é semelhante ao tamanho angular do Sol. Deste modo, os dois parecem iguais em tamanho, porém não o são. Nota-se que a Lua está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol e é também cerca de 400 vezes maior o diâmetro do Sol em relação à Lua.
Rotação da Lua e sua face oculta. Além do movimento orbital ao redor da Terra, a Lua também possui um movimento de rotação em torno de si mesma. Ocorre no mesmo sentido do seu movimento orbital, há um sincronismo entre rotação e translação. O período sideral de rotação é igual ao seu período sideral de translação, isto é, o dia sideral da Lua dura cerca de 27 dias solares da Terra. Por esse motivo, a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. A face oculta é a parte da Lua que não podemos avistar a partir da superfície terrestre. Ela só foi vista pela primeira vez quando os astronautas fizeram uma órbita em torno da Lua. E foi aí que nós conseguimos fotografar e ver a outra face da Lua. Veremos algumas fotos daqui a pouco. Muito improvável que essa sincronização seja casual. Acredita-se que ela tenha acontecido como resultado das grandes forças de marés exercidas pela Terra na Terra e na Lua, no tempo em que a Lua era jovem e mais elástica. As deformações tipo bujos causados na superfície da Lua pelas marés teriam freado a sua rotação até ela ficar com o bojo sempre voltado para a Terra. Atualmente, a Lua continua se afastando da Terra a uma taxa de 4 centímetros por ano. Isso é um fato realíssimo. Bom, são várias teorias sobre não só o surgimento da Lua, como também esse movimento síncrono de rotação e translação. Essa é a teoria mais aceita no momento. Bom, o movimento da Lua em torno da Terra. Claro que a trajetória é uma órbita elíptica em torno da Terra. Tá aí, então, você está vendo uma elipse, né? Que é o movimento da Lua em torno da Terra. Nós temos, da mesma forma que teve lá na parte dos planetas, o periélio, perto do Sol, Hélio, e afélio, afastado do Sol, nós temos aqui o perigeu e o apogeu, geu, Terra. Então, você pega perigeu, é quando a Lua está perto da Terra. Seria equivalente ao periélio lá na parte de planetas em torno do Sol. Essa distância ela chega a 356.800 quilômetros, tá? No perigeu. Aí tem o plano focal, o ponto focal, que está próximo da Terra, no interior da Terra, não no centro. E a distância máxima da Terra até a Lua, 406,400 quilômetros, que é no apogeu. Então guarde os nomes, perigeu e apogeu, perto da Terra, longe da Terra. Beleza? Trajetória elíptica, não se esqueça. A distância entre os centros da Lua e da Terra varia de 357.300 km a 407.100 km. Isso de centro a centro. A velocidade média de translação da Lua é próxima de 3.680 km por hora. Falei disso agora há pouco. Tamanhos aparentes da Lua. Bom, você tem a Lua no perigeu e no apogeu, evidentemente que o tamanho angular, o diâmetro aparente, lembra? Falamos disso na aula passada, ele muda. Então aí você tem uma foto dos dois tamanhos aparentes da Lua, né? Do lado esquerdo no apogeu, quando ela está mais afastada, do lado direito no perigeu. Então você tem aí uma diferença aparente no diâmetro aparente na visualização angular da Lua. Essa é uma imagem, fotos de maio e junho de 2013, de uma superlua. Repare aí, a diferença do tamanho angular é bem discreta, né? Mas são fotos reais aí de 2013. Essas também são imagens reais. Essas imagens foram feitas em 2016 na cidade de Sydney. E aqui, ó, eu não vou olhar todas não por uma questão de tempo, mas aqui nós temos informações do tipo a data, né, 24 de janeiro, o horário, 12 horas e 46, no caso meia-noite e 46, o tamanho angular dela, 30,8 segundos de arco, e a distância que ela estava da Terra, 389.242,5 km. Depois você tem ela em fevereiro, março, ou seja, nós estamos olhando aqui para lunações no decorrer de um ano, né? No ano de 2016. Depois, em abril, ela se repete, assim por diante, até o dia 14 de dezembro. Então, repare aí, se você pegar a régua, colocar aí em cima e embaixo, você vai ver diferentes, discretos tamanhos angulares da Lua. Beleza?
variação do tamanho angular da Lua. Aqui é um mapa da Lua, da face visível, tá? Tem alguns pontos que são famosos, cai bastante nas provas do UBA. Tem o Mar da Serenidade, tem o Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 pousou, o Mar das Crises, o Mar da Fecundidade. Tem as crateras, que é importante guardar. Aqui nós temos a cratera Copérnico, que é uma das mais famosas. Nós temos aqui, bem próximo do Polo Sul, a cratera Tycho, em homenagem a Tycho Brahe. Então, recomendo que você dê uma olhada com atenção nesse mapa e guarde aí algumas informações por que isso aparece. O movimento da Lua em torno da Terra e do Sol ao mesmo tempo. Aí agora a coisa começa a se complicar. Lembre-se, a Lua gira em torno da Terra. A Terra gira em torno do Sol. Logo, se a Terra gira em torno do Sol e carrega a Lua em torno dela, a Lua também está girando em torno do Sol. Qual seria a trajetória da Lua em torno do Sol? Vamos falar disso. Vamos lá, você tem o Sol, tem a Terra, tem a Lua. Essa linha vermelha aqui significa a órbita da Terra em torno do Sol. E aqui nós temos a Lua e a sua órbita em torno da Terra. Beleza, observe essa figura com atenção e vamos verificar o seguinte. Trajetória da Lua em torno do Sol. Agora eu vou para o movimento da Lua em torno do Sol. Vamos colocar aqui o Sol e vamos colocar aqui a Terra nessa posição na sua órbita. Moçada, fique atento que agora a figura começa a ficar confusa. Primeiro, repare o seguinte. Nós temos aqui o Sol, a Terra e a Lua, posição 1. Então, essa posição, inclusive, daqui a pouco a gente vai ver que essa seria uma Lua cheia. Aí, a gente vai deslocar a Terra um tanto na sua órbita. Repare. A gente deslocou um tanto que está aqui. Ó. A Lua, que estava nessa posição, ela veio parar aqui. Nesse caso aqui, ela está num quarto minguante. Tá? A próxima figura, a Lua vai andar mais um pouco. Cuidado, essa Lua que está aqui é da posição anterior da Terra. A nova posição da Lua para a posição 3 é essa daqui. E aí vamos dar mais uma voltinha. Antes, observe que a trajetória da Lua em torno da Terra foi esse arco aqui de circunferência. Agora, repare que isso é um arco também em relação ao Sol. E aí é o seguinte, vamos andar mais um pedacinho. Repare que eu estou dividindo mais ou menos os espaços que a Terra anda, mais ou menos no mesmo tamanho. Repare aqui. Ó. Aqui é a posição 4, a Lua voltou para essa posição aqui. Ó. E aí, o que acontece? Quando a Terra vai para a posição 5, mais um espaço percorrido nela no espaço, a Lua, por exemplo, voltou de novo à fase de cheia. Então, nós tivemos nesse ciclo aqui, uma lunação. E aí, repare um detalhe da trajetória da Lua em torno da Terra. Foi circular, mas em relação ao Sol, ela fez esse arco aqui. Você está vendo em vermelho. Moçada, se você fizer todas as sucessões do movimento da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra, a trajetória da Lua vai ficar parecendo com isso daí. Em outras palavras, ela vai fazendo esses arcos que não chegam a se fechar, claro, em relação ao Sol. De tal forma que a trajetória dela fica mais ou menos assim. Ó. Repare nessa figura que a linha azul representa a órbita da Terra, que é uma elipse, e essa linha branca que você está vendo seria a trajetória da Lua em torno do Sol. Moçada, guarde essa trajetória da Lua em torno do Sol, porque isso costuma cair. Muita gente vai lá e desenha uma circunferência em torno do Sol. Não é. Eles são arcos, como você está vendo aqui, até fechar um ciclo completo ao longo de um ano. Essa figura dessa linha branca que você está vendo, ela é muito parecida com uma situação que se você tivesse o seu carro, a roda girando com velocidade constante, seu carro está andando, por exemplo, a 30 km por hora, você vai lá no pneu do carro e marca uma mancha vermelha, um X, num ponto da extremidade da roda. Se você faz isso e põe o carro para andar, você vai ver que aquele ponto vermelho do carro, ele faz arcos no espaço, vou tentar repetir aqui para você ver, parecido com isso daí, que é o movimento da Lua em torno do Sol. Então, cuidado com essa geometria, isso é importante, beleza? Bom, sistema Sol, Terra, Lua. Então tá aí o Sol, aqui a Terra, e agora a gente vai ver uma outra situação bastante interessante no movimento da Lua em torno da Terra. Vamos considerar que fizéssemos no movimento da Terra um plano, chamado plano orbital da Terra. Então a coisa funciona da seguinte maneira. Se eu desenho um ponto no espaço, eu posso desenhar um plano que passa por esse ponto.
Se eu pego uma caneta, por exemplo, aqui, eu posso colocar um plano aqui. Então imagina que eu tenho a órbita da Terra, que é uma elipse, e eu faço um plano nessa elipse. Esse plano é chamado plano orbital da Terra. Então repare que isso é um plano. Do lado esquerdo, repare que a metade do plano está em verde, isso vai ter um motivo já já, e do lado direito está em azul, e nós temos uma linha aí divisória no meio. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar a Lua. Um detalhe, moçada, a Lua não está nesse plano da órbita da Terra. A Lua tem outro plano de órbita. Então, apesar da figura te dar a sensação de que a Lua foi colocada no plano de órbita da Terra, não leve isso em consideração, ela está acima do plano. É como se o plano estivesse aqui por baixo, a nossa Terra está num ponto aqui, por exemplo, e a Lua está num ponto acima. Então, ela não está contida nesse plano. Isso é importante. E aí eu te pergunto o seguinte, como vai ser o plano da órbita da Lua? Vejamos, é um plano que fica nessa situação. Agora sim, esse plano laranja que você está enxergando aqui, ele é o plano de órbita da Lua, que é esse plano amarelo aqui. E aí eu destaco ele também, um amarelo mais claro do lado de cá e um amarelo mais escuro do lado daqui. E aí, o que acontece? Repare que a linha que divide esse plano, esses dois lados, essas duas peças do plano, eu coincidi ela com a linha que dividiu o plano da Terra. Lembre-se disso. O que acontece? Existe uma abertura entre esses dois planos. Existe um ângulo entre esses dois planos. E esse plano é chamado plano orbital da Lua. Lembrando que o plano orbital da Terra é chamado também de eclíptica. Então, repare que esses planos eles estão cruzados no espaço, cruzados. Então, passa aqui por cima, eles têm uma abertura. É complicado, muitas vezes, analisar figuras tridimensionais, mas essa figura ela é totalmente tridimensional, não se esqueça disso. Imagina que agora a Terra está fazendo a sua trajetória. E essa trajetória está em cima do plano da órbita da Terra. Repare o seguinte, o plano que está à esquerda da Terra, que era mais esverdeado, ele está na parte de cima, enquanto que o plano amarelo é a parte do plano da Lua que está por baixo. Então, essa órbita em verde que eu estou desenhando está no plano da órbita da Terra. Então, nessa parte, ela é linha cheia, porque ela está sobre o plano que está acima do plano da Lua, e a parte pontilhada em verde é a parte de baixo do plano. Repare que o plano orbital da Terra, pelo lado direito, ele está abaixo do plano orbital da Lua. Então eu desenhei linha pontilhada, porque a Terra está passando lá nesse plano, por baixo do plano da Lua. E aí eu vou desenhar a órbita da Lua. Repare que do lado direito, no amarelo, a órbita da Lua está em linha cheia. Por quê? Porque ela está em sobreposição. Do outro lado, quando ela cruza esse ponto aqui, ela está abaixo do plano, da outra metade do plano da Terra, então eu desenhei linha pontilhada, e essa é a trajetória da órbita da Lua. Recomendo fortemente que você interprete legal esse plano, esses dois planos, porque isso vai ser fundamental para o que vem pela frente, que são as definições principalmente dos eclipses. Você não vai entender eclipse se você não entender esse movimento aí orbital, tanto da Lua quanto da Terra, dos planos. Isso é fundamental. E aí nós temos o seguinte, essa linha central que divide os dois planos, ela tem um nome, isso é chamado linha dos nodos. Moçada, essa linha é importantíssima. Vou falar muito dela daqui a pouco. Então ela é conhecida como linha dos nodos. Linha dos nodos. E aí nós temos o seguinte, do lado de cá nós temos a intersecção dos dois planos, repare isso, e aí nós temos aqui a parte ascendente do plano da órbita da Lua, e aqui do lado de cá nós temos a intersecção dos dois planos e a parte descendente do plano de órbita da Lua. Isso vai ser fundamental, importantíssimo. Vou traçar essa linha verde que você viu aí no plano orbital da Terra. Vou traçar essa linha vermelha no plano orbital da Lua. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar para você agora, eu vou mostrar uma figura de perfil disso daí, como se você estivesse olhando de perfil. Nós estamos acostumados aos nossos sentidos com tudo aquilo que é plano. Então eu vou desenhar isso meio de perfil, meio que plano, como se você estivesse olhando de perfil.
Aí nós temos essa angulação entre os dois planos ela é de 5,2 graus, isso é importante. E aí, desenhado de perfil, a figura fica assim. Repare que essa linha verde ela está no plano orbital da Terra, repare que ela passa pelo centro do Sol, ela segue, é uma visão de perfil, e aqui é a linha do plano da Lua, que tem então uma angulação de 5,2 graus. Moçada, esses dois pontos aqui, ó, de intersecção dos dois planos, é muito parecido naquela aula que eu fiz sobre coordenadas celestes no ponto vernal. Lembra? Ponto vernal lá que definia os equinócios, o ponto ômega do outro lado. Então é mais ou menos parecido com isso. Então algo muito semelhante acontece com o sistema Terra-Lua. Então essas intersecções poderiam ser comparadas lá na aula de esfera celeste, de coordenadas celestes, como o ponto vernal e o ponto ômega, ponto Áries e o ponto de Libra. Lembra disso? Muito bem. Aqui a gente chama de nodo ascendente e aqui a gente chama de nodo descendente. E a linha que liga esses dois planos é a linha dos nodos. Moçada, preste muita atenção porque o plano da Lua e o plano da Terra sempre vão fazer intersecções um com o outro. E essas intersecções vão ser importantes nas definições futuras. Aí uma nova figura para você da órbita da Lua, é uma visão meio que tridimensional, meio de perfil também. Então é a mesma figura anterior, só que numa outra posição, vamos dizer assim. Aqui está a abertura entre os dois planos, 5,2 graus. O plano da órbita da Lua está aqui, o plano da órbita da Terra está aqui, e aqui a linha dos nodos que faz a intersecção entre os dois planos. Aqui é a órbita da Terra e aqui é a órbita da Lua em torno da Terra. Beleza? Então só mais um reforço aí, isso é fundamental. Bom, esse gifzinho aí eu quero te mostrar uma coisa, porque agora vai complicar mais ainda, que é o seguinte. Esse GIF ele mostra mais ou menos, com boa aproximação, o que acontece com o plano orbital da Lua. Moçada, imagina aqui o plano orbital da Terra como se fosse esse roxo ou esse verde aqui, por exemplo. O que acontece? O plano orbital da Lua ele não é fixo. Ele muda. Lembra dos 18,6 anos? Então, ele está mudando constantemente. Tem hora que ele fica meio que ele cruza nesse ponto, tem hora que ele cruza nesse ponto aqui, tem hora que ele cruza nesse ponto aqui. Vamos pegar aqui os ângulos de 90 graus, né? 90, 180, 260, 360, uma volta completa. Mas repare que tem hora que ele está totalmente fora desses 4 ângulos que eu selecionei. Eu poderia parar aqui o nosso vídeo e aí você vai ver que a linha dos nodos, ó, essa linha verde aqui, imagine ela está representando a linha dos nodos. Então, essa linha dos nodos, ela muda de posição constantemente. O plano da órbita da Lua, ele vai mudando, ele vai girando. Isso é fundamental de entender. Isso acontece no movimento da Lua em torno da Terra, que é o giro do plano orbital da Lua em relação à Terra. Isso vai gerar uma confusão se você não tiver cuidado. Tem mais uma figurazinha para esquematizar, o Sol lá no fundo, a órbita da Terra elíptica em torno do Sol, e aqui você vê que o plano orbital da Lua, que é esse plano aqui, repare, ele está numa posição que não é nem a de 90 graus, de 0 graus, de 180 graus, seja lá, os cantos, vamos dizer assim, está numa outra posição. E aí, repare uma coisa, se você considerar que o plano da Terra, por exemplo, a intersecção está ocorrendo aqui e aqui, a linha dos nodos vai estar por aqui. Ela não passa necessariamente pelo Sol. Isso é importante notar. A linha dos nodos não passa necessariamente pelo Sol. Vai ter um momento que ela vai passar. Isso vai gerar uma coisa muito interessante. Mas ela não passa sempre pelo Sol. Ok? O plano orbital da Lua tem uma inclinação de 5 graus e 9 minutos em relação ao eclipse. Eu já falei isso. Apesar desse ângulo permanecer aproximadamente constante, aí, o plano orbital não é fixo, movendo-se de maneira tal que o eixo descreve um círculo completo em torno da eclíptica num período de 18,6 anos. Então, esse plano ele completa um ciclo completo a cada 18,6 anos. E uma curiosidade, quando ele chega na mesma posição em relação ao início, lá 18,6 anos atrás, muitas vezes não é na mesma hora do dia, não é no mesmo no tempo sideral, não é o mesmo necessariamente, tá? Isso é importante notar.
Tanto em relação ao equador da Terra, a órbita da Lua tem uma inclinação que varia de 18,4 graus, 23 graus e meio menos 5 graus,15, que é a inclinação para o lado de baixo da Lua. Então você já tem 23,5 da Terra, menos 5,5 da Lua, você tem uma diferença aí que dá 18,4 graus aproximadamente. E ela pode ir a 28,7 graus, que é os 23 graus e meio da inclinação da Terra, mais 5 graus de inclinação. É comum fazer perguntas sobre a somatória desses dois ângulos no vestibular. Se não me engano, eu tenho uma equação daqui a pouco que vai te mostrar isso. Em relação ao equador da Lua, o seu plano orbital tem uma inclinação de menos de 1 grau. De novo, em relação ao equador da Lua, o seu plano orbital tem uma inclinação de menos que 1 grau, que é aquela mesma inclinação da Terra, do eixo da Terra. A Lua também tem uma inclinação leve. Mas, para fechar esse slide, repito mais uma vez, fique atento aqui nesse GIF animado, que ele é bem interessante. Imagine a linha verde como sendo a linha nodal. Ela é uma linha que muda constantemente. Essa figura ela representa, digamos assim, duas visões, né? Uma órbita da Lua vista por cima, né? Imagina você estar olhando por cima do sistema, então você vai ver o Sol aqui, você vai ver a Terra aqui e vai ver a Lua fazendo um giro em torno da Terra. E aí, claro, de acordo com a posição dela, daqui a pouco a gente vai chegar nas fases da Lua, você vai ter Sol, Terra, Lua. Repare que essa face está iluminada, virada para o Sol, então é a Lua cheia. Aí aqui ela vai na parte minguante, ela vai perdendo essa região que fica virada, né, para a Terra, deixa de receber luz aqui, aqui continua com meia luz. Aí ela vai para a fase nova, a parte aqui que seria a parte que está virada para a Terra não recebe luz, você não vai enxergar a Lua, é a Lua nova. Depois ela vai para o quarto crescente. A posição vista de lado, na realidade, é isso daqui. Ó. Imagine que aqui a Terra está fazendo um movimento orbital aqui. Ó. A órbita da Terra, a órbita da Terra, a órbita da Terra está fazendo aqui. Ó. Beleza? Aí, olha a órbita da Lua. Tá? E as fases da Lua elas vão se conjugando nessa órbita que a Lua faz. Isso vai gerar uma geometria bem interessante. Ok? Aqui nós temos uma amostragem sobre o movimento da Lua pelas constelações zodiacais. Lembrando, moçada, que essa linha azul aqui representa o movimento do Sol, né, na eclíptica. Aqui nós temos algumas constelações no céu. Essas constelações em azul são as constelações zodiacais. Aqui está Gêmeos, aqui está Touros, Câncer, Leão, etc. E aí a Lua, ela se move, assim como o Sol e os planetas, mais ou menos dentro dessa região. Tá? As constelações em azul são as constelações zodiacais. A Lua parece dar uma volta completa com relação às constelações zodiacais a cada 27,3 dias em média, que é o período lunar, né? Então, a cada 27 dias que ela dá a volta, ela passa pelas constelações zodiacais. A linha pontilhada em azul é a trajetória anual aparente do Sol, que é a eclíptica. E aí a Lua vai fazendo o seu percurso na eclíptica, passando pelas constelações zodiacais. Passou em Libra, Capricórnio, Aquários, até fechar o ciclo. Beleza? Então esse é mais ou menos o movimento da Lua em torno das constelações zodiacais. Seção da Lua. A Terra perde energia e gira cada vez mais lentamente, enquanto a Lua ganha energia e se afasta da Terra. No passado, o dia era mais curto, assim como o mês lunar. No futuro, o dia e o mês lunar serão mais longos. Isso são os movimentos da astronomia em relação ao tempo. Para nós, muitas vezes, um tempo de uma geração é longo, mas para a astronomia, 70 anos é um segundo. Então, ao longo do tempo, esses fenômenos vão acontecer. Eu tenho outras aulas aí pela frente que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Medidas precisas da distância da Lua com raios laser mostra que ela está se afastando muito lentamente, 3,82 mais ou menos 0,07 centímetros por ano. Isso aí de margem de erro, né? O baricentro do sistema está a 1.600 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Falei isso agora há pouco. Nós temos um recesso, então, de 3,8 centímetros por ano. Se você pegar 1.600 e dividir por 3,8,
em 400 mil anos o baricentro da Terra, o baricentro do sistema estará fora da Terra. Então aí é uma continha simples para você verificar que como a Lua se afasta, o baricentro muda de posição. Então, se você dividir 1.600 por 3,8, em 400 mil anos, o baricentro do sistema Terra-Lua vai estar fora da Terra. E aqui, para fechar, eu vou reforçar mais uma vez agora para você, colocando aqui a Terra no centro, lembrando que a Terra não é o centro do sistema, que é a esfera celeste, né, com as estrelas. E aí nós temos aqui o equador da Terra, nós temos aqui a trajetória aparente do Sol, né, que é a eclíptica. Lembrando que aqui nós temos um ângulo, que é a inclinação da Terra, que é por volta de 23 graus. E aqui é o ponto gama, né, que é aquele que define lá os equinócios, aqui o ponto ômega, né. E aí acontece o seguinte, se eu desenhar agora, depois de todos esses movimentos vistos, a trajetória da Lua, eu vou ter a trajetória da Lua como sendo essa linha verde. Então, repara o seguinte, equador da Terra, está aqui, eclíptica, ângulo de 28,5 graus aproximadamente aqui, aqui a trajetória da Lua em verde, aqui o I, que é o ângulo de inclinação da órbita da Lua em relação à órbita da Terra, que é de 5 graus. Se você quiser somar esses dois ângulos, isso pode acontecer e acontece nas provas, dá 28 graus aproximadamente. Aqui nós temos o polo norte, aqui o polo sul, aqui o eixo da eclíptica, né? Está aqui nessa posição, que é aquele eixo que passa pelo centro da eclíptica. E aí o seguinte, o que acontece? O plano da órbita da Terra e da Lua tem a parte em que o plano da Terra, parte dele está abaixo, e o da Lua, parte dele está acima. Esse ponto de intersecção é um nódo. Nesse caso aqui, ele é chamado de nódo ascendente. Está aqui, ó. Então, ele é um NA, nódo ascendente. Se você comparar com a aula lá de astronomia, na parte celeste, né, dos movimentos celestes, o nódo ascendente aqui e o nódo descendente aqui, que é quando a Lua passa, o plano dela passa para a parte de baixo em relação à Terra, é como se fosse lá os pontos vernais, né? Que a gente viu no posicionamento celeste dos astros, no movimento aparente dos astros, lá na outra aula. Então é mais ou menos, né, você poderia fazer uma comparação, é como se fosse algo bem parecido, bem próximo. Então aqui é um nódo ascendente, quando o plano da órbita da Lua fica acima do plano da Terra, e do outro lado o nódo descendente, beleza? Lembrando que a inclinação da órbita da Lua tem por volta de 5,2 graus, está aqui. Então, essa figura, eu fecho essa parte do movimento da Lua em torno da Terra e do Sol ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte, a aula já está com 35 minutos e agora que eu vou entrar nas fases da Lua, nas marés e nos eclipses. Então, para essa aula não ficar muito longa, eu vou dividi-la em duas partes. Essa primeira parte, então, sobre todos esses conceitos da geometria do movimento da Lua, e aí eu já vou em seguida para a próxima aula, vou postar diferente, para que você não fique aí com uma aula muito extensa. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e grande abraço e até a próxima.